Olá, boa noite e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Desta vez, episódio 56, tivemos profecias, tivemos tanta coisa, até falamos de mundos paralelos. Será que há experiências que nos provam que há quem queira visitar mundos paralelos? Já ouviu falar da experiência de Filadélfia? Hoje é sobre isso que é o nosso episódio. Fique connosco. Relativamente ao vídeo 2, já que temos mantido então um registro de vídeos de ficção científica, vamos falar então sobre um evento que aconteceu nos Estados Unidos da América, nos meados dos anos 30 e 40. Portanto, nós vamos falar de algo que é ficção científica pura, novamente, mais um, nós já desde da Suméria que falamos de ficção científica, não é? ETs com naves e tal, mas afinal há aí muitos filmes que falam de coisas que na América, sempre na América, se fazem coisas esquisitas. Sim, sim. E tu dizes que em 1930 e tal houve qualquer coisa. O que é? Sim, fora do normal, para quem ouve falar sobre isto, mas principalmente para quem assistiu e quem testemunhou este evento. Ok. Aqui no mundo dos teóricos da conspiração, fala-se de muitos projetos em segredo, principalmente dos governos das potências mundiais que batalharam na Segunda Guerra Mundial. Okay. E foi certamente um mote e a inspiração para eles avançarem. A guerra é para isso que serve, não é? É através da guerra que se quer ir mais longe. E certamente este projeto começa exatamente em 1934 porque eles estão a tentar desenvolver um processo de atingir qualquer coisa para serem mais fortes do mundo, não é? Exatamente, serviu como mote para avanços científicos em diversas áreas, principalmente a militar, porque aquilo que os países queriam era atingir a supremacia bélica ou militar por causa da guerra que estava a acontecer na altura. Este projeto que tu vais falar, que inicia em 1934, sim. É um projeto que depois, mais tarde, em 43, venha a ser a tal experiência em Filadélfia. Já iremos à experiência em Filadélfia em si, mas todo o projeto começa exatamente por questões militares. Sim, sim. O que é que eles queriam conseguir? Até começou antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, nos anos 30, depois da Primeira Guerra Mundial, muitos anos depois, Nikola Tesla e uma equipa já começaram a esmiuçar e a trabalhar. Nikola Tesla, que nós tivemos já a oportunidade de falar dele em vídeos anteriores, que certamente já viu visitando o www.portugalmístico.com/canal. Nikola Tesla, o crânio a sério, aquele que desenvolveu imensas tecnologias e há até quem diga que provavelmente ele não era deste mundo, mais ficção científica. Sim. Mas então Nikola Tesla ajudou a desenvolver no campo da marinha algumas coisas. O que é que eles queriam atingir? Nikola, numa instância inicial, numa primeira instância, Nikola Tesla e outros físicos começaram a experimentar a ideia da levitação e do teletransporte de objetos. Okay. Obviamente que nos inícios eles falhavam muito, eles estavam a tentar ver o que era melhor, o que era necessário ajustar e investigar mais algo se fosse necessário. E Nikola Tesla era apenas um. Há outros muito conhecidos. O Hutchinson, por exemplo, era o outro dos que estava ligado a este projeto inicial. Há imensas situações de registros e não é à toa que vem a ser o Nikola Tesla que eles depois até destroem a vida, não é? Sim. Até o abafam. Porquê? Porque ele estava aí de longe demais e sabia coisas demais. Ele sabia demais, na verdade. E então ele ajuda-os a fazer um trabalho militar para descobrir não só o campo do teletransporte, outra das coisas que eles queriam era atingir a invisibilidade, quanto mais não seja a invisibilidade de radar, mas já agora a invisibilidade total. Fazer desaparecer, olha a vantagem que era ter um destes barcalhões enorme, cheio de armas e ninguém o vê. É fantástico. E claro que os Estados Unidos fizeram tudo o possível e o imaginário e utilizaram o imaginário do Nikola Tesla para tentar chegar lá, não é? Sim. Então, Nikola Tesla e outros físicos então, começaram a testar estas ideias, estas novas tecnologias. Obviamente que isto aqui era do foro militar, então tinha que permanecer secreto. Claro. Ou seja, ninguém sabia o que é que estava a acontecer, principalmente em período de guerra. Exatamente. Naquele intervalo. Então, na altura, os alemães
tinham a supremacia nos mares. Sim. Eles possuíam aquilo que se chamavam os U-boats. Os U-boats que são no fundo uma espécie de submarinos que tinham uma capacidade de submersão ou de submergirem muito rápida e tinham uma capacidade de destruição massiva, porque eles, como tinham grandes capacidades de submergir e de emergir, o que é que eles faziam? Eles podiam controlar as frotas dos Estados Unidos ou de qualquer inimigo que fosse e rapidamente com torpedos aniquilar por completo uma frota. Exatamente. Então eles não estavam preparados para esta supremacia alemã, então eles tinham que parar ou tomar contramedidas para evitar que eles tivessem durante a vantagem. Segunda Guerra Mundial há um evento muito interessante em que do lado do Pacífico são avistados, durante a Segunda Guerra Mundial, são avistados pelo menos 15 submarinos ao longo da costa do Pacífico nos Estados Unidos. Na altura, aquilo que se pensava, ainda não estava em guerra aberta com os Estados Unidos, e na altura aquilo que se pensava era que eles iam declarar guerra aos Estados Unidos. De facto não era isso, eles estavam apenas a fazer um controlo dos possíveis aliados que iriam um dia lutar contra eles. E o certo é que... O que a América faz hoje em dia só que é com drones. Exatamente, com drones e com bases militares. Porque a América queixa-se imenso que os outros que invadem as bases militares e que estão a sair dos sítios de controlo deles, e claro, a América, que é a única que tem bases militares em quase todos os países do mundo. Mas pronto, isto depois a América é a América pode. Sim, ao mesmo tempo que o Tesla também estava a fazer isto, também na Universidade de Chicago estavam a experimentar também estas ideias da levitação e do teletransporte. Ou seja, nos anos 30 nós já tínhamos aqui uma comunidade científica na América que já estava a trabalhar com e esta comunidade científica vai acabar por convidar gente importante. E eles já sabiam alguma coisa, ou seja, eles não foram tirar estas ideias tipo simplesmente por contemplação. Não, eles já tinham que estar ali, eles foram buscar isto a algum lado. E depois, curiosamente, a quem é que eles vão chamar? Aos Vedas. Exatamente, nos Vedas, por exemplo, um dos Vedas é sobre a teoria antigravitacional, fala de mercúrio líquido, fala de uma série de construção de naves, neste caso Imanas. São outros 300 que certamente irá poder acompanhar aqui no canal Portugal Místico. Nós já temos pensado também mais para a frente falarmos exatamente sobre estas particularidades dos 9 desconhecidos e dos Vedas. Exato. Mas isso fica para a frente. Voltando aqui a esta experiência, que mais tarde vem a ser conhecida como experiência de Filadélfia, pelo seu final, junta-se a este grupo uma pessoa muito importante. Sim. É destacado aqui Albert Einstein. Ok. Temos aqui um dos meus, pelo menos pelo aspecto dele, pelo menos ele é como eu. Ele quer lá saber o que é que os outros pensam dele. Porque com esta figureta que ele tem, ele é reconhecível em todo lado. Devido à sua poder na tomada. Exatamente, sempre com aquele cabelo. E curiosamente Albert Einstein é um dos maiores crânios a nível teórico da física e da produção de a teoria da relatividade, por exemplo, a teoria das cordas, uma série de teorias que ele propõe e que mais cedo ou mais tarde, algumas só agora se estão a provar como corretas, e ele junta-se. Na altura diziam que era para fazer minas marítimas, que ele estava a trabalhar nesta organização. Mas certamente não era, e em conjunto com mentes como o Hutchinson ou como o Nikola Tesla, que grupo de gente, não é? Eles estavam com medo dos submarinos alemães, principalmente. Então, surge aqui o Einstein, ele aparece em 1934 e junta-se ao Instituto de Estudos Avançados que, curiosamente, é a altura em que ele abandona a Europa. Ou seja, este instituto... Ele foi pescado na Europa para Este instituto é fundado em 1930, dão a entender que vão precisar de Albert Einstein. Ele sai da Alemanha, que era o sítio onde ele estava, e vem... Com o intuito de dar aulas durante 3 anos ali, fazer de conta, só vim dar aulas, não é? Ele convenia, ele não estava na Alemanha, ele sabia o que é o panorama militar da área. E provavelmente esteve ligado a questões hoje não sabemos, porque quem ganhou a guerra foram os aliados, logo aquilo que era alemão não se sabe, não é? E ele foi pescado. Exato, então, ele aparece então neste Instituto de Estudos Avançados de Princeton e junta-se também a Tesla e a outros físicos aqui em questão. Então, eles começam por testar, isto aqui torna-se confidencial, ou seja, eles transportam estas investigações todas para um foco só, que é este instituto, isto torna-se confidencial. Coisas top secret. E inicialmente eles começam a testar com pequenos objetos, que eles tiveram algum sucesso,
Eles conseguiram parcialmente fazer desaparecer um objeto, não o conseguiram teletransportar. Criar invisibilidade. Sim, conseguiram isso. Então, depois deles se juntarem e começarem a investigar mais a fundo e a testarem mais a fundo estas ideias, então surge o projeto Filadélfia. Ok. Ou o projeto Arco-Íris, depende do que quiserem Exatamente. chamar. Aliás, na verdade é o projeto Arco-Íris que começa, o Rainbow Project, e que mais tarde é que vem a ser conhecido como o projeto de Filadélfia ou a experiência de Filadélfia, porque depois, de formas que nós já lhe iremos explicar, acaba por meter Filadélfia ao barulho, não é? Esta é uma experiência que de alguma maneira comprova coisas que só a ficção científica lhe pode dizer que existem. Mas sabia que os Estados Unidos conseguiram usar os mundos paralelos através de teletransporte? Não sabia, mas vai querer saber mais se ficar connosco para o resto do vídeo. Uma coisa é certa, nós agora podemos limitar objetos. Nós já temos o conhecimento suficiente para fazer isso. Há muito pouco tempo no Facebook apareceu a prova de que, e tal, faz-se umas coisas que levitam, hoje em dia estão-se a fazer testes. Pois, mas em 1950 e tal, já havia plataformas que pareciam um drone grande que levavam pessoas. Militares, exatamente. Ora, se em 1950 já havia isso, admiram-se de haver drones. Eu admiro-me como é que ainda não há coisas mais Aliás, fortes ainda. não só havia então a ideia de um transporte que voava, como este podia ser conduzido em cima dele, nesta plataforma. Portanto, agora imagina o que é que eles já têm hoje. Exato. E nós temos drones. É só isso. Mas vamos voltar à experiência de Filadélfia. Ok, então, mas este projeto era secreto, ninguém sabia de nada. Como é que se soube deste projeto? Como Então, sempre há whistleblowers, há gente que põe a boca no trombone. Surge aqui um oficial da Marinha, isto depois de anos mais tarde, surge então aqui um oficial da Marinha chamado Carlos Allende. Ok, o Allende que acaba por trazer a público coisas que, aliás, pode ir vendo enquanto nós vamos falando, coisas que são importantes e que começa a ficar moda, porque a partir do momento em que sai um whistleblower ou alguém que vem contar o que se passa nos meandros secretos, vão saindo mais. E este whistleblower, ele vem a público porque ele vem preocupado porque os Estados Unidos cometeram uma carnificina literal e esconderam essa carnificina ao ponto de até terem eles próprios terminado a carnificina que iniciaram. Mas nós vamos lhe explicar isto melhor. Então, Carlos Allende vem a público com esta história. Ele não vem só com a história, ele vem com provas. Sim, ele testemunha esta experiência, este projeto de Filadélfia. Ele foi uma testemunha in loco. Mas ele ficou na zona de segurança deste projeto. Caso contrário, ele não podia falar porque tinha morrido. Exatamente. Há registros e documentos a informar sobre este projeto, das experiências que foram feitas, do pessoal envolvido, da tripulação. Há fotos da tripulação que acabou por morrer naquele evento. Curiosamente, anos mais tarde, antes do Carlos Allende falar, mas anos mais tarde disto tudo ter ocorrido, acho que não estou em erro, 2 anos, em 1945-46, este barco que nós vamos falar, o USS Eldridge, este barco vem a ser dado como desaparecido durante a guerra. Coisa que ele nunca foi para a guerra. Sim. Não é? Mas já lá iremos. Sim, então Carlos Allende traz toda esta coisa a público. Sim, ele vem principalmente para dar a entender que as famílias foram enganadas, então ele quer trazer a verdade. Junta-se a Carlos Allende, outro oficial da Marinha, este que teve mesmo na experiência, que teve ali na investigação e neste processo todo, chamado de Alfred Bielek. Ok, temos aqui mais uma pessoa, o Bielek que esteve ligado diretamente ao assunto. Sim, e que vem confirmar e que vem dar autenticidade aos testemunhos de Carlos Allende. Exato. Então o que é que ele diz? Ele conta que inicialmente o projeto foi feito com coisas pequenas e que eles parcialmente conseguiram tornar invisível o objeto que eles estavam a testar. E depois passaram para um barcozinho. Sim, e ele diz também que aquilo que utilizaram como base foi a teoria de campos unificados de Einstein. Ou seja, que unificam um campo gravitacional com força eletromagnética.
Ou seja, basicamente há uma inundação de força eletromagnética, de campos eletromagnéticos, e estes campos eletromagnéticos vão unificar, vão modificar a realidade como ela parece. Eles vão, e esta era a principal razão pela qual eles estavam nisto. A ideia nem era tanto o teletransporte, era sim esconder, disfarce, era sim camuflagem, era sim invisibilidade total. Exato. A questão é, de facto, eles conseguiram, através desta teoria do Einstein, eles conseguiram fazer esta modificação, esta unificação de campos, certo? Sim. E há ali uma reação e, de facto, funciona com um barco mais pequeno. Exato, mas houve medos em relação a esta experiência, porque o próprio Einstein dizia que não sabia das consequências que isto poderia ter. Isto só estava na teoria, não estava na prática. Aliás, usa-se ainda hoje no CERN, quando se tenta fazer a divisão à procura do bóson de Higgins, ainda se usa uma das teorias de Einstein, que é, temos que ter muito cuidado, porque o mexer nestas coisas pode abrir um problema muito maior. Sim, e mexe a nível molecular, ou seja, vai a este ponto. E energético. Energeticamente, exato. Então ele diz que começaram com objetos pequenos, depois passaram para um barco de pequeno porte, completamente vazio, nas docas de Brooklyn. Foi lá que aconteceu a segunda fase. E eles tiveram sucesso. Recursos foram aplicados e eles tiveram sucesso, então o governo americano decidiu apostar tudo. Aliás, apostaram de tal maneira que, segundo Carlos Allende e o Billac, aquilo que é dito é que os americanos disseram têm todo o dinheiro que precisarem. Exato. Portanto, houve mesmo uma abertura total de investimento, fundos abertos. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é com um navio de guerra com a tripulação. Ou seja, aquilo que eles queriam era concretizar o efeito da invisibilidade e aplicá-lo em cenários de guerra. Exatamente. Então eles vão pegar no USS Eldridge, um navio de guerra de porte complicado, aliás, um dos topos de navios de guerra. Aliás, este USS Eldridge é um navio de guerra muito interessante, porque ele é baseado nas escunas que são criadas pós as questões dos submarinos americanos, que têm uma capacidade de manobrabilidade muito maior, que era para tentar evitar os torpedos dos U-boats. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que eles estão já com o topo de gama a tentar usar o máximo possível que era para transformar já um topo de gama numa cena toda forte, toda incontrolavelmente forte para qualquer inimigo. Se eu conseguir pôr um barco desta estatura, deste porte, em qualquer parte do mundo sem ninguém ver, olha lá, e quem diz um barco, depois vê-se o resto. Dava uma grande vantagem. Ok, mas vamos ver como é que isto correu então. Então, eles começam o experimento, então temos ali um grande barco e temos a tripulação no barco, já toda pronta para este exercício, e temos os restantes cientistas e físicos na zona de segurança. Não vai a coisa correr mal, porque era este mesmo. Exatamente. Toda a gente... Conta Carlos Allende. Sim. Que todos assinaram um pacto de... Eles têm um nome próprio de vamos dizer, de non-disclosure, ou seja, não podiam contar rigorosamente nada. Aliás, eles já estão ligados à Marinha, não poderiam ir por aí. Toda a tripulação faz a sua devida marcação e a sua devida despedida, e a experiência, ou o experimento, como se diz também por aí, tem início. Quando tem início, é contado que uma névoa esverdeada toma lugar, porque é nada mais nada menos do que a reação, segundo os cientistas, os tais que lá estavam, a reação de uma água de mar em relação com os campos eletromagnéticos. Sim. Portanto, uma névoa verde, que é para fazer... Parece muito Piratas das Caraíbas. Que cobre todo o navio. Mas é muito Piratas das Caraíbas, não achas? Sim. Tem aquelas névoas verdes, depois vem o barco fantasma, o holandês voador, pronto. Mas na verdade, cobre e de repente, desaparece o barco. Exatamente. Missão bem sucedida, certo? Onde é que ele aparece? Porque ele reaparece noutro ponto, a uma distância de 480 km, isto no estádio da Virgínia, no porto de Norfolk. E onde é que ele aparece? Onde? Aparece a 480 km de distância do ponto onde foi feita a experiência, no porto de Norfolk, ou seja, no estado da Virgínia. Ele anda 480, em 1943, os Estados Unidos conseguem,
pegar num navio daquele tamanho e não só torná-lo invisível, como teletransportá-lo, whatever that means, ou seja, como se esta palavra tivesse algum significado, porque é completamente ficção científica, teletransportá-lo por 480 km no espaço em pouco tempo. Sim, isto foi uma questão de minutos. E numa questão de minutos ele reaparece então no estado da Virgínia, nas docas de Norfolk, e depois volta outra vez para o ponto de origem. Ou seja, ele tem uma espécie de phasing, uma espécie de alheamento de espaço temporário e volta. Sim. Portanto, em vez de criar invisibilidade, a solução seria criar saltos espaciais, certo? Sim. Quando eles conseguem fazer isto, é um sucesso. E não só é um sucesso, como veja a que ponto é que isto chega, e nós não estamos propriamente a falar de uma teoria da conspiração. Há factos, há registros e há relatos até de mais testemunhas hoje em dia. Aqui nós falamos de Carlos Allende e falamos do Bilek, mas são aqueles os primeiros que falaram. Depois disso, sim, muitos já falaram. Sim. Aliás, há alguns marujos que não assinaram nada, porque não sabiam de que é que isso ia acontecer, que presenciaram o aparecimento súbito de um mega barco em Norfolk, sim, sim, e de repente já não o viam. Foi assim que se soube que ele apareceu nesse ponto. Exatamente. E daí, experiência de Filadélfia. Porque, puf, fora, puf, voltei. Certo? Este Rainbow Project, este projeto arco-íris, foi um sucesso. E os Estados Unidos começaram a usar. Sim, eles de facto conseguiram invisibilidade e conseguiram até fenómenos ópticos tipo totalmente tudo controlado, misteriosos. Então eles, é um sucesso, conseguiram tudo. Sim, só que algo corre muito mal. Então havia mais. Porque quando o arco volta, vamos falar da tal carnificina. Sim, por causa dos efeitos do eletromagnetismo e da radiação que foi produzida por aquela névoa, ou pelo fenómeno que aconteceu, a própria tripulação, algumas pessoas são relatadas de terem ficado fundidas no aço do navio. Não me contes mais, vamos ao pormenor nisso, porque estamos a falar de eletromagnetismo. Eletromagnetismo, georritmo. O seu georritmo já está lançado para este mês, de certeza. Vá visitar em www.portugalmisto.com/georritmo. Já sabe, o georritmo é feito para si. É uma base científica de geomagnetismo, de ressonâncias de Schumann, e vamos dizer a climatologia espacial e isto foi o telemóvel, a climatologia espacial, e também depois com uma aproximação tua da parte astrológica, onde vai poder saber mais sobre o seu mês e até fazer os seus vamos dizer, o planeamento do mês, certo? Bem, contando tudo. Então, o que é que aconteceu a esta tripulação? Então, tal como disse, então a tripulação, algumas pessoas da tripulação ficaram fundidas no aço do navio. Ou seja, alguma coisa... de alguma maneira, molecularmente, para o outro lado, e quando juntou as moléculas que não devia. E acabaram por morrer. Há histórias, Jorge, escabrosas. Há histórias de marinheiros que foram encontrados completamente fundidos pelos membros no aço. Há histórias em que um tinha uma mão fundida, há histórias de uns que ficaram decepados. As histórias são horrorosas, é uma carnificina, e na grande maioria desta tripulação morreram. Sim, assim. E mesmo aqueles que não ficaram fundidos no aço tiveram danos cerebrais, o que acabou por influenciar. Alegadamente. Porque todos os sobreviventes que é dito terem danos cerebrais, todos os sobreviventes são de imediato conduzidos para vamos chamar um hospício, porque a tradução correta será essa, para um hospício militar, de onde nunca mais saíram. Sim. Outros foram vaporizados durante o exercício, simplesmente não voltaram. Desapareceram. Não voltaram. Provavelmente estão fundidos molecularmente numa das chaminés. Bem, a verdade é aqueles que sobreviveram, esta carnificina foi de tal ordem que os que sobreviveram pelo menos poderiam ter voltado às suas vidas, digo eu, ou pelo menos ter tido vida. Os que estavam melhores, curiosamente, há uma história interessante, que a alguns foi-lhes dado alta, e quando entram numa espécie de altercação num bar, é contado que acontecia-lhes assim uma coisa estranha, desapareciam. Ou seja, em processos de stress, a molécula do corpo,
que eu não percebo nada disto, tinha assim um comportamento estranho. Isto é uma história, aliás, é mais para simular, isto até faz parte de um documentário sobre o assunto, e é uma história apenas para lhe mostrar o que é que de facto aconteceu. Obviamente, a partir daí, todos os sobreviventes foram escondidos para o tal hospício e, curiosamente, anos mais tarde, ou 2 anos mais tarde, se não estou em erro, o SS Eldridge é completamente dado como desaparecido em guerra e que os seus soldados, todos os tripulantes, tinham sido mortos em combate. Exatamente, isso foi o que foi dito às famílias, para evitar que alguma coisa soubesse desta experiência. Famílias essas que, obviamente, mais tarde vêm a fundar movimentos de tentativa de procura pela verdade, assim que aparece Carlos Allende, etc., e que faz com que o projeto Arco-Íris comece a borbulhar cá para fora e que cada vez mais se saiba sobre o assunto. Curiosamente, nos Estados Unidos existe uma regra em que a maioria dos documentos, vamos dizer assim, top secret, os documentos secretos, ao fim de 50 anos eles têm que atingir os processos de domínio público e havia muita gente à espera que, passados os 50 anos, este projeto viesse a aparecer naquele site que nós dissemos no vídeo anterior. Sim, no FBI. Ora, aquele site da FBI, mas curiosamente este projeto nunca aparece como deveria. E isto vai pôr-nos a nós aqui como conspiradores, porque o que estamos a falar é uma conspiração. Exato. Mas a culpa é do Carlos Allende, que provavelmente é um mentiroso, e do Billac, que nada tem a ver com o Allende e que é outro mentiroso, e de toda uma série de famílias que descobriu uma série de coisas que são outros mentirosos. Pura ficção científica. E depois o que é que fazem? Fazem um filme para distorcer a verdade. Para não se falar mais nisso, para ridicularizar. Aliás, a melhor maneira de criar contra-informação, de fazer desinformação, é ir minando a opinião pública com filmes, com coisas, com arte. Ir ali buscar um Spielberg, ir ali buscar umas pessoas importantes. Sim, porque é sempre nas alturas em que isso está mais público na praça. Sabes que isso deixa-me preocupado. Porque agora está muito na moda o Joker e os super-heróis. Será que eles nos andam a esconder que andam aí super-heróis a voar? Eu espero que não. Quem é que está a voar? Nós, aqui no canal Portugal Místico, estamos constantemente a voar para si, com cada vez mais temas, e onde? Em www.portugalmístico.com/canal. É lá que vai poder encontrar os 55 episódios além deste e todos os outros milhões de episódios que a gente venha a fazer. Sim, não. Vai lá, veja tudo por si e não se esqueça então de quê, Jorge? Exato, não se esqueça de subscrever no canal do YouTube, de se juntar à comunidade de Portugal Místico no Facebook e de partilhar com os seus amigos. E não se esqueça mesmo, agora, ali embaixo, o like tem mesmo que ser, é agora porque vai se esquecer, não se esqueça. E não se esqueça também de ir acompanhando, porque nós lançamos há muito pouco tempo até umas sondagens para saber o que é que havemos mais de fazer e nós vamos fazer cada vez mais para si, porque é para isso que cá estamos. É para trabalhar para si, porque nós queremos desmistificar. Hoje já não me apetece muito mais. Vamos descansar, está na hora, certo? Sim. Mais uma quinta-feira ou um vídeo de quinta-feira entregue, episódio 56 feito. E ele disse quarta, mas foi o outro. Portanto, fique desse lado, fique connosco, fique com o canal Portugal Místico. Nós estamos aqui exatamente para si. Uma boa noite. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.